Neste vídeo eu vou provar que o brasileiro ganhou poder de compra nesses 27 anos do Plano Real e que inflação não significa necessariamente perda no poder de compra. Além disso, eu vou dar várias dicas para você como interpretar dados para que você não fique escravo aí de manchetes e notícias. São dicas bem valiosas que vão além das finanças. Então, vamos ao vídeo de hoje. E se ao final deste vídeo você gostar deste conteúdo, eu te convido a nos ajudar se inscrevendo no canal e ativando as notificações. E pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que eu não vou ficar te enchendo de vídeos aí, porque eu acredito que qualidade é melhor que quantidade. Recado dado, agora eu vou explicar para você por que inflação não significa necessariamente perda no poder de compra, com um exemplo. Então vamos supor que agora eu passe a comprar um arroz pelo dobro do preço. E eu não vou ficar nada triste com isso, desde que meu salário triplique de valor. Ou seja, inflação só representa perda no poder de compra caso os preços subam, mas os salários não subam na mesma proporção. E o que vemos na história do Plano Real? Vemos que houve inflação, mas o salário aumentou muito mais. E eu vou mostrar isso para você agora. Este gráfico aqui mostra a inflação acumulada, tanto o IPCA em azul quanto o IGPDI em vermelho, em relação ao salário mínimo. Aqui vemos o ganho no poder de compra do brasileiro, isto é, apesar da inflação desses dois indicadores estarem nas centenas de por cento, o ganho do salário mínimo está na casa dos milhares de por cento. Lembrando que, conforme o IBGE, o rendimento médio real do brasileiro atualmente é mais que o dobro do salário mínimo. Veja que o IGPDI é menor que o IPCA no período completo. A gente não pode usar o IGPDI quando nos é conveniente e descartarmos o IPCA ou vice-versa. Por isso, neste vídeo, eu uso os dois indicadores durante todo o Plano Real, porque assim a gente tem uma visão mais fidedigna da realidade. E você pode me perguntar, por que eu usei o IPCA e o IGPDI e não o IGPM, por exemplo? Por causa do período de medição desses indicadores. Tanto o IPCA quanto o IGPDI medem a inflação do início ao final do mês. E como o Plano Real começou no primeiro dia do mês de julho de 94, então esses indicadores são os mais adequados. O IGPM, por exemplo, mede a inflação do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês atual e ia comprometer nossa análise aqui. Agora vamos ver a inflação de alguns itens durante o Plano Real. Primeiro eu vou explicar quais itens eu considerei neste gráfico. Bom, eu considerei coisa que não temos para onde fugir. Alimentação, eu não incluí restaurantes, por exemplo, aqui só tem alimentação em casa. Aluguel, água, luz, gás de botijão, sabonete, produtos de higiene dental, papel higiênico e ônibus. Claro, esse não tem para onde fugir, é bem subjetivo. Você poderia adicionar outros itens aqui, como por exemplo roupa. Mas roupa praticamente eu ganho. Em contrapartida, eu nunca ganhei nenhuma conta de luz, de água, gás ou aluguel de presente. Para fazer esse gráfico aqui, é importante ressaltar também que alguns itens, de acordo com o IBGE, foram dadas como inflação inexistente, como taxa de água, gás de botijão, energia elétrica e ônibus urbano, aqui no período de 94 e 95, no início do Plano Real, conforme você pode ver em vermelho nesta tabela. Bom, mesmo assim, a gente observa que, apesar de podermos afirmar categoricamente que a inflação durante todo o Plano Real não representou perda no poder de compra, porque o ganho do brasileiro foi maior no período, a gente viu isso no gráfico anterior, houve um item que superou o aumento de salário, que foi o gás de botijão. Isso se deu principalmente no governo FHC, onde o botijão de gás teve uma alta de quase 600%. Outra coisa que chama a atenção é o preço dos aluguéis.
Mas isso porque em 2 meses bem específicos, agosto de 94 e setembro de 94, a inflação do aluguel, como vocês podem ver aqui, foi bem alta, uma mais de 19%, outra mais de 17%. Se eu fizesse o gráfico a partir de 95 até agosto de 2021, isso daria uns 600 e poucos por cento no acumulado. Mas para ser justo e não ficar manipulando um dado aqui e outro ali, essa inflação acumulada de aluguel desde o início do Plano Real. Aqui a gente tem uma lição. A conclusão pode ser correta, mas o mais importante é a metodologia. Se você vê uma reportagem que diz que uma pesquisa chegou a tal conclusão, isso quer dizer nada. Se você não souber a metodologia que fez com que tal conclusão fosse obtida, não interessa o resultado, porque pode ser sensacionalismo científico, econômico ou qualquer coisa do gênero. Mas isso também quer dizer que se houver uma inflação muito forte de um item, mesmo que em um curto espaço de tempo, a gente pode sim ter um risco de perda do poder de compra, o que obriga o Banco Central a ser muito cuidadoso e diligente em sua política monetária. Vamos para outro gráfico aqui. Este gráfico representa o seguinte: até o aumento de salário, essa coluna verde, qual foi o aumento da inflação medida pelo IGPDI? Ou seja, quanto o salário aumentou percentualmente em relação ao salário anterior e quanto a inflação subiu até esse aumento de salário. Exemplo, aqui no começo do Plano Real, o salário subiu de 70 para 100 reais, um aumento de mais de 40%. Até esse aumento de salário, a inflação medida pelo IGPDI foi de 13,77%. Portanto, como podemos ver nesse gráfico, nos últimos anos, o IGPDI, nessa linha vermelha, tem subido mais do que o salário mínimo, que está nessas colunas verdes. Veja que isso não aconteceu na maioria do Plano Real, mas tem acontecido insistentemente nos últimos anos, o que pode explicar porque estamos vendo uma insatisfação geral, principalmente aí da classe média baixa em relação à inflação ultimamente. Aluguéis, por exemplo, são reajustados tomando como base o IGP, mas se tomarmos como base o IPCA, neste gráfico aqui, vemos uma outra realidade, um aumento de salário que segue a inflação e a política monetária e, consequentemente, todo o crédito segue o IPC. Faço-te uma pergunta. Comparando o IPCA com o poder de compra, ou seja, o salário, podemos dizer que o Banco Central errou feio na política monetária? Bom, a imagem está aí para você tirar as suas próprias conclusões. Mais uma vez, não podemos escolher um indicador ou outro por nossa conveniência. A gente tem que entender a importância e utilidade que cada um tem. Essa diferença entre os indicadores ocorre porque o peso de alguns itens no IGPDI é diferente do IPCA. Gás e energia, por exemplo, estão com inflação altíssima nos últimos 30 meses. E agora, uma curiosidade. Vemos nesses últimos gráficos aqui a inflação medida pelo IGPDI e pelo IPCA nos governos do Plano Real. Mais uma vez, a gente vê a disparidade entre os dois indicadores. Por exemplo, no atual governo, visto pelo IGPDI, há uma grande perda no poder de compra do povo. Em contrapartida, vista pelo IPCA, apresenta uma boa linha de tendência em relação à média de seus antecessores. Então, tanto a situação quanto a oposição podem estar certas. Isto vai depender dos olhos de quem vê. O importante aqui,
com este vídeo você possa desenvolver senso crítico para julgar melhor a realidade, porque isso é fundamental no processo de enriquecimento em todas as áreas da tua vida. Vimos matematicamente que no plano real a inflação não representou perda no poder de compra. Pelo contrário, o brasileiro hoje pode comprar mais do que no início do plano. Então, não caiam em gráficos e figuras sensacionalistas como essa daqui. Pessoas mentem, números não. O problema é que são as pessoas que usam os números. Ou seja, é possível usar os números para dizer uma verdade, mas para chegar a conclusões equivocadas. Esta imagem não está errada. O problema é que ela gera na cabeça das pessoas outras conclusões que não são necessariamente verdadeiras. No mundo ideal, a gente queria inflação zero e aumento de salário. Mas o mundo ideal só existe no mundo das ideias. No mundo real, do nosso real brasileiro, a gente viu que houve inflação, houve esse aumento, mas que o poder de compra subiu muito mais. O que faz com que a gente chegue à conclusão de que a inflação em si não representa perda no poder de compra, porque ela não pode ser analisada isoladamente. Podemos dizer que o salário mínimo é muito baixo e que não proporciona qualidade de vida? Sim. Ou seja, a gente tomando como referência o primeiro salário do plano real de R$ 64,79, a gente pode dizer que a base de comparação é muito fraca? Sim. Mas o que a gente não pode dizer é que o brasileiro teve perda no poder de compra desde a implantação do plano real, porque apesar da inflação, o salário mais que compensou, tanto se analisarmos com o IPCA, como se analisarmos como o IGPDI. E vamos continuar falando de inflação em outros vídeos. Mas o que você achou deste vídeo? Deixa teu comentário aqui embaixo. E se você gostou, curta o vídeo e compartilhe com as pessoas que você gosta. E lembre-se também de se inscrever em nosso canal para continuar partindo rumo à riqueza junto conosco. Então, um forte abraço e partiu ser rico!